O espaço Corpo e Mente é um espaço harmonioso, criado para proporcionar o seu pleno bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Melhora a sua qualidade de vida. Terapia de som, taça radiónica, renascimento. Espaço Corpo e Mente, a vida em harmonia. Na rua Doutor Afonso Costa, em Torres Vedras, antigo ATL do Centro Comunitário. Telefone 918394119. Espaço Corpo e Mente, pleno de vida, pleno de harmonia. Damos então início a mais uma edição do Espaço Corpo e Mente. Hoje, sexta-feira, 25 de novembro, estamos a caminho de mais um fim de semana e comigo tenho a Manuela Fiol. Olá, Manuela, viva! Olá, Marcos. Bem-vinda mais uma vez também. E hoje, o que é que temos hoje no Espaço Corpo e Mente? Olha, hoje vamos falar de reflexologia, que eu já disse isto várias vezes, mas pronto, para mim a reflexologia é muito importante. É uma terapia e depois a Marta poderá emendar aquilo que eu vou dizer, que é importante no sentido de nós, e estávamos agora a falar um pouquinho em voz off, de nós cuidarmos de nós. Não apenas quando dói-me aqui, vou correr aqui ou ali ou procurar ajuda, mas de prevenirmos e de cuidarmos, essencialmente de cuidarmos da nossa saúde. Marta, a reflexologia basicamente é tu em alguns pontos do corpo vais catalisar, ou pelo menos como é que eu posso pôr isto? Vais criar alguma influência sobre alguns órgãos do corpo humano? Sim, através dos pés, portanto, é possível trabalhar o corpo todo, trabalhando órgãos específicos, pontos que ajudam a que esses órgãos também se regenerem ou reequilibrem de forma mais rápida, mas o objetivo sempre de todo e qualquer tratamento é sempre procurar o equilíbrio do corpo todo, ajudando especificamente aqueles órgãos ou aquelas situações que, à chegada a uma sessão de reflexologia, se mostram como sendo agudas. Ou seja, para começar, sim. Todos os nossos órgãos têm um ponto sensorial ou nervoso nos pés, não é? Exatamente. E depois tu no pé consegues, naquele ponto certo, estar a estimular um órgão específico, não é? Exatamente, é essa a palavra correta, estimular. Aquilo que nós fazemos é estimular esses pontos, ou em alguns casos, como por exemplo alguns órgãos, o coração, o fígado, são zonas e não pontos específicos. Mas sim, através desse trabalho de estímulo, de massagem, depois da ligação que se fazem com outros pontos, procurar justamente energizar o corpo da pessoa, no sentido de ele próprio ser capaz de pôr em prática aquilo que é o seu processo de regeneração, o seu processo de equilíbrio, que no fundo tem a ver com o nosso sistema imunitário. Quanto mais equilibrado ele estiver, mais saudáveis estamos, no sentido de termos uma boa resposta do nosso organismo a qualquer situação que ocorra. Basicamente o que estás a fazer é dar um miminho àquele órgão especial. Certamente, sim. Sim. Como quem vai às unhas, alguém faz. Quem vai às unhas, dá um miminho nas mãos e tal, sente-se melhor. Exatamente. Também pode fazer o mesmo a nível da reflexologia para estimular o seu próprio corpo por dentro. Exatamente. Aliás, é interessante porque normalmente as pessoas, quando pensam que vão a uma sessão de reflexologia, que devem ir arranjar os pés. Não devem. Exatamente porque todas as características que o pé tem, por exemplo, no caso de haver zonas com pele mais rígida, o caso de haver caulos, tudo isso é um sinal que nos indica que algo está em equilíbrio. Portanto, se a pessoa tem a tendência de ir arranjar os pés, portanto vai, de certa forma, dissimular... Vai fazer um make-up. Exatamente. E, portanto, aí não está a ajudar o terapeuta de reflexologia a perceber realmente em que condição é que está o corpo. É como a música do Agir, ela ainda sem make-up, não é? Sim, exatamente. Okay. Olha, em relação à reflexologia, ao fazer bem ao corpo por dentro, também estamos a fazer bem à cabeça. Há uma ligação
psicológica em relação a estarmos bem, isto tudo para levar para um campo mais, tem a ver com as depressões e com essas coisas todas. Tu, através dessa manobra que fazes nos pés, também consegues dar bem-estar à pessoa, e a pessoa, através disso, também se consegue sentir um pouco melhor a nível psicológico, penso eu. Sim, em primeiro lugar... Não sei se pus bem a questão, sim, mas sim. Acho que percebeste a minha ideia. Sim, claro, percebi. Em primeiro lugar, o que eu acho que é muito importante é que as pessoas não vivam de forma permanentemente tensa. Isso é uma consequência natural do stress que nós hoje em dia vivemos. Então, o relaxamento é logo a primeira coisa que nós sentimos quando temos uma sessão de reflexologia. E a primeira zona que é trabalhada é sempre a parte superior do pé, ou seja, a que vai desde a almofadinha do pé até aos dedos. E o topo dos nossos dedos, especialmente aquele dedo grande, portanto, é a zona reflexa do nosso cérebro, de alguns pontos que têm a ver, por exemplo, com uma glândula que é muito importante para nós, que é a glândula pineal, que é aquela que regula os nossos sonos, que regula também o nosso ritmo biológico. Portanto, essa é sempre a primeira parte do tratamento, é trabalhar toda essa zona no sentido de ajudar o corpo a produzir aquilo que se chamam as endorfinas, que é essa sensação de bem-estar e de relaxamento. E isso vai contribuir certamente para a parte psicológica. Depois... Deixa-me só dizer que deve estar imenso jeito de ter-te em casa. Porque à hora de deitar, faz aqui uma massagenzinha nos pés e pronto, lá dorme-la como um bebê. Não vamos mais longe. Ainda há pouco tempo, quando estive com o meu pai, ele estava com uma dor muito grande, e disse assim: então pai, o que é que se passa? E ele disse: estou aqui com uma dor na perna. Mas aonde? E estive lá pronto, a tentar perceber, e percebi que de facto era uma dor ciática que ele estava a ter. E o tratamento da dor ciática, pronto, tem ali uma parte que é um bocadinho dolorosa, mas passado 2 dias já se tinha levantado, já estava a dar as suas voltinhas. Nesse aspecto deu jeito, sim, deu jeito, sim. Marta, a reflexologia, há muita gente que considera uma massagem ao pé. Exatamente, mas não é. Ou seja, a massagem no pé é algo que acaricia o pé, que toca, que aperta, mas de facto a reflexologia não é só massagem ao pé. Ou seja, há formas específicas de trabalhar as zonas, e em vez de ser só o passar a mão, digamos assim, no pé, há um movimento que é próprio do polegar, que tem a ver com o método da fundadora, digamos assim, da reflexologia moderna, que deixou como, digamos assim, herança profissional, e é esse movimento próprio do polegar ao longo do pé que acaba por não ser uma massagem. Portanto, é um movimento específico, é uma técnica que nós utilizamos e que é a mais utilizada. No entanto, há várias técnicas utilizadas em reflexologia. Há a técnica do toque leve, há a chamada reflexologia vertical, em que a pessoa não está sentada, não está deitada, não está numa cadeira, está em pé. E então o terapeuta o que tem que fazer é que estar de joelhos, a trabalhar o pé, e essa técnica é utilizada essencialmente para aqueles casos em que as pessoas têm mais problemas de coluna, porque o foco dessa técnica é a coluna. É mais intenso o tratamento, mas também revela maior eficácia. Portanto, há um conjunto de técnicas que vão muito além da massagem. Também a pressão, e essa pressão pode ser sincronizada ou não com outros reflexos, e é isso que de facto distingue a reflexologia de uma simples massagem. E depois há outra questão, que é a observação dinâmica do próprio pé. Perceber o que é que ele nos está a dizer, para sabermos o que é que devemos trabalhar em primeiro lugar, ou a que órgãos é que nós devemos dar mais atenção, e é isso que faz a sua diferença, digamos assim. A Marta olha para o nosso pezinho e diz assim: andas a dormir mal, não andas? Ou andas um bocadinho ansiosa? Eu assim: onde é que isso está escrito? Como é que conseguiste descobrir isso? Diz lá. Ou diz assim: o teu ombro esquerdo anda aí assim um bocadinho mal, não é? E adivinha, vê lá. Ela adivinha. Quase, nem ela adivinha. Sim. Está tudo escrito no pé. Tipo como se fosse uma impressão digital nossa. Ou do que nós temos estado a sofrer. Eu não diria que está tudo. Há sinais que são visíveis e que são importantes para interpretarmos.
o que se passa com o corpo. Agora, também há outros sinais que devem ser, digamos assim, interpretados através do toque, ou que seja uma zona com maior sensibilidade, ou que seja uma zona que tenha dor, desconforto. Tudo isso, para já, perceber qual é a zona, qual é o órgão, e então a partir daí começar a fazer perguntas à pessoa. E depois há outra coisa que se vai sentindo à medida que se vai fazendo o tratamento, ou porque se vão sentindo pequenas bolinhas, as quais nós chamamos ou areia ou cristais, consoante a dificuldade ou se quiserem a mobilidade dessas bolinhas. Isso ajuda-nos a perceber e a saber como é que devemos orientar o tratamento. Agora, não está tudo escrito, mas grande parte está. Sim. Tu tens visto milhares de pés, faço ideia. Sim, muitos interessantes, sim. Há muitos... Há pés mais bonitos que outros. E há pés mais difíceis de trabalhar que outros, sim. Há um tipo de pé, digamos assim, em que... porque há uma ligação entre o formato do pé e aquilo que é, eu não vou dizer a personalidade da pessoa, mas uma certa predisposição para uma certa personalidade. Por exemplo, há aquelas pessoas, e nós vemos isso, por exemplo, se calhar nas pessoas mais idosas, quando se sentam na cadeira, os primeiros movimentos que nós devemos fazer é tentar perceber a flexibilidade da pessoa. E de facto as pessoas mais idosas começam a ter maior dificuldade na flexibilidade do pé. Pronto. Mas quando nós vemos uma coisa dessas, por exemplo, numa pessoa mais jovem, de facto significa que essa pessoa vive de uma forma extremamente tensa, extremamente rígida e se calhar muito exigente consigo própria. E portanto, nesse sentido, o formato do pé ajuda o terapeuta da reflexologia a perceber como é que também se deve posicionar frente a essa pessoa. Ou seja, como é que deve falar com ela, como é que, de alguma maneira, antever como é que poderá ser o processo de tratamento. Para uns será mais longo, mais lento, para outros é mais rápido. Portanto, tudo isso são pequenas dicas que nos ajudam, de facto, a tentar desempenhar o melhor possível o nosso papel. Marta, como é que se chega a reflexologista? Ou como é que eu lá cheguei? Tens algum fetiche por pés? Apaixonou-se por pés. Não. Tens fetiche por pés? Não. É porque, repara, isto agora... Sim, certo. Uma pessoa mexe nos pés da outra. Mas ela limpa os pezinhos. Sim. Limpa Também era os melhor, não é? Também era melhor que não limpasse, assim, pelo amor de Deus. uma toalhete. Verdade. Não, mas tem que haver aí qualquer coisa. Como é que chegaste lá? Não, eu compreendo a pergunta. Olha, foi de uma forma absolutamente natural e teve a ver com um período da minha vida em que eu, aquilo que era a minha atividade profissional inicial estava um bocadinho em stand-by. Então, nesse sentido, procurei outra coisa que eu gostasse de fazer. Eu já sabia que gostava de massagens, mas eu não tenho um fetiche por pés, no sentido de, olha, vou aprender sobre pés. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente porque vi alguém que fez, achei curioso, depois percebi, massagem é trabalhar o corpo inteiro, uma pessoa cansa-se mais, pés, que giro, está tudo concentrado nos pés, deixa-me perceber um bocadinho mais. Eu fui à experiência, gostei, e tive de facto uma formação que eu considero que foi adequada à minha forma de ser, no sentido em que a pessoa que me estava a dar essa formação, juntamente com os meus colegas, era uma pessoa bastante disponível, era uma pessoa que já tinha bastante experiência, e cá está, sempre trabalhando no plano físico e chamando a atenção para o plano emocional e também para o plano energético, no sentido de que se a pessoa se encontra em debilidade, nós temos que ter ainda muito mais cuidado. Não podemos fazer um tratamento da mesma maneira que fazemos com outra pessoa que já tem uma outra resistência. E portanto foi um interesse que eu acabei por descobrir, que me dá muito gozo, mas é a tal questão, dá gozo no sentido de perceber que as pessoas vão sofrendo benefícios, mas esses benefícios, e este é o contra, esses benefícios nunca se veem assim de um momento para o outro. Ou seja, há benefícios que se veem ao fim de um primeiro tratamento, de um segundo tratamento, mas o bem-estar, de facto, é algo
mais permanente, não é? É algo que só se verifica ao fim de algumas sessões. Portanto, a reflexologia nesse sentido... Lá está, porque o corpo leva tempo a regenerar, não é? Exato. Não é tudo rápido. É com calma, é lento. E tem a ver com a idade da pessoa, tem a ver com a própria condição com que a pessoa aparece, não é? Com a alimentação e com o seu ritmo de vida, não é? Tudo, exatamente. E nesse aspecto, como alguém dizia, e bem, nós aprendemos com as pessoas que vêm ter connosco. E nesse aspecto eu tive a vantagem de trabalhar já com várias pessoas com diferentes tipos de situações, desde as mais simples às mais complexas. Tive pessoas que também estiveram mais tempo comigo, mas qualquer caso é sempre uma oportunidade que eu tenho de aprender ainda mais, porque cá está, os tratamentos e as suas consequências ou benefícios variam de pessoa para pessoa, porque toda a pessoa é diferente. Já tiveste assim algum caso assim mais característico assim, que possas dar aqui na rádio? Esta pergunta é muito utilizada para aquele pessoal que faz concertos e anda de um lado para o outro, e o locutor tem sempre aquela maneira de perguntar: conta-me uma história daquelas tipo no concerto tenha acontecido. Neste caso, a nível da reflexologia dos pés, como é que podes... Eu poderia falar de 2 casos. Primeiro, um muito interessante tem a ver com uma senhora já de bastante idade, que decidiu experimentar, sentou-se na cadeira, e a cadeira reclina-se um pouco. E entretanto, primeiro ela ficou assustada e eu disse: tenha calma, porque a cadeira não vai mais para trás, portanto está segura. E o que é curioso é que normalmente aquilo que eu faço é abrir, isto não vai soar muito bem, mas abrir as pernas. Eu costumo pôr sempre uma mantinha, porque a pessoa, como está parada, tem tendência para arrefecer, e agora ainda mais no inverno. Fica melhor afastar os pés. Sim, afastar os pés, exatamente, afastar os pés. Isto porquê? Para que eu, ao trabalhar um pé, eu possa ter movimento, por exemplo, se for o pé esquerdo, eu possa ter movimento com a minha mão direita, não é? Para não estar sempre a tocar no outro pé. É nesse sentido é que há essa mexida nos pés. Exatamente. E eu observava que a senhora, a pouco e pouco, ia fechando os pés, portanto, ia juntando os pés. Neste caso, ia mesmo fechando as pernas. Exato. Pois, exatamente. E eu, de uma forma tranquila, calma, tentava novamente afastar os pés. E a senhora voltava a fechar. E de facto, aí verifiquei que foi uma dificuldade para mim fazer esse tratamento, mas compreendi, primeiro, que a pessoa estava tensa, era uma pessoa de idade, e nestas circunstâncias, mexer nos pés de uma pessoa com maior idade, quando se calhar tiveram uma educação completamente diferente da nossa, eu notei que estava a ser uma coisa muito íntima para essa senhora. E de facto tentei, de uma forma mais delicada possível, tentar chegar ao fim, digamos assim, do tratamento. A outra situação que eu me recordo não é tão caricata, mas mostra bem, de facto, o efeito de um tratamento de reflexologia. Era de uma pessoa que tinha um historial de oncologia, portanto, no intestino, e veio ter comigo, queria saber o que era, e eu, muito bem, fiz o tratamento. Mais tarde, quando voltei a ver, perguntei: então, deixa-me só fazer esta pergunta, como é que se sente, ou como é que se sentiu depois do tratamento? E o que me disse foi que, de facto, parecia ele que no dia a seguir tinha levado, assim, como ele costuma dizer, um enxerto de porrada. Nem imagina, estava todo dorido, todo moído. E a interpretação que de facto eu retirei desta situação é que mostra bem a condição em que estava o corpo, extremamente esforçado, cansado, mas bastou um tratamento para que o corpo reagisse. E isso, nesse sentido, é muito bom. É muito bom. Olha, eu estava aqui a imaginar que me ias dizer que apareceu-te lá uma pessoa com unhas de 3 metros e que tu não conseguias fazer tratamentos porque as unhas estavam demasiado grandes e coisas assim desse nível. Não. Vá lá. Em relação ao tamanho das unhas, não. Existe algum preconceito em a pessoa se poder deslocar a um sítio onde tu possas fazer esse tratamento, ou os diversos tratamentos que praticas, porque a pessoa tem algum constrangimento em que lhe mexam nos pés? Já sentiste isso?
Achas que as pessoas estão à vontade para chegar a um sítio e ter uma pessoa estranho, completamente estranho, a mexer nos pés? Ou achas que ainda existe um bocadinho de... Eu acho que existe um pouco de preconceito em relação à própria palavra em si, porque a maior parte das pessoas não sabe o que é. E depois, como não tem ideia do que seja, também não sabe propriamente o que é que vai acontecer. Então, para desmistificar isso, é uma coisa muito simples. A pessoa vai, explica a razão pela qual lá está, o que é que sente, e aquilo que eu peço para fazer é simplesmente sentar-se na cadeira, tirar os sapatos e as meias, só. Reclina-se, descansa. Às vezes e eu dorme. mexo nos pés. Exatamente. Dormir é bom, eu fazia o mesmo, de certeza absoluta. E a Martinha, antes de ir embora, ainda ia falar sobre a abrangência da reflexologia, para as pessoas também terem um pouco mais de conhecimento sobre isso. A reflexologia é uma terapia que... Sim, porque eu levo as conversas todas para o Fediver. É uma terapia que pretende ser preventiva, no sentido de evitar as situações mais agudas ou mais graves, e ela de facto contribui para a maior parte de todas as situações, desde a existência de dor, para minimizar a sensibilidade à dor, desde, por exemplo, a questão das alergias que surgem agora na primavera, ela contribui, a questão do stress. Outra condição é a questão das dores articulares. Já me deste aí uma boa ideia ciática. Eu não sabia que também às vezes aparecem pessoas lá na sala, na prática de yoga, com ciática. Assim, já sei para onde é que eu vou mandar, para ti ou para a Elisa, que também osteopatia. As artrites, por exemplo, todas aquelas situações que envolvam diminuição da mobilidade ou da flexibilidade, ou maior cansaço, maior debilidade, a reflexologia de facto pode ajudar, quer a nível físico, quer a nível emocional, quer a nível energético. O objetivo é sempre, nessas situações, reduzir o estado de dor, fortalecer o sistema imunitário, cá está, melhorar a circulação sanguínea, e isso era uma coisa que eu não me queria esquecer, é que de facto a observação que é feita aos pés é muito importante, na medida em que, por exemplo, em situações de pessoas idosas que têm dificuldade em chegar aos seus próprios pés, pessoas que são diabéticas, em que a observação do pé diabético é extremamente importante, no sentido de verificar se há pequenas feridas ou não, para se poder atender a tempo. Pessoas com dificuldades circulatórias, especialmente nos pés, nas mãos, esta observação por parte do terapeuta é muito importante para poder ajudar a evitar situações mais graves, como por exemplo amputações ou coisas do género, porque estimula permanentemente essa circulação. E nós não nos podemos esquecer que o sangue, de facto, é o nosso combustível, no sentido em que leva oxigênio às nossas células, alimenta as nossas células, e se nós não tivermos uma boa circulação, a coisa também pode não começar a correr bem. Está tudo distraído. Pois. É como os carros, temos que limpar os injetores. Exatamente, exatamente. O que é que vamos ter este fim de semana? Olha, Manuel? este fim de semana vamos ter, no domingo, o segundo workshop de autoestima. Portanto, já aconteceu o primeiro, já vai acontecer o segundo, e está a ser uma experiência bastante enriquecedora. Exatamente. Então, é um dia todo de trabalho, em que estamos a trabalhar arduamente. E também queria frisar, porque já para a próxima semana temos 2 eventos muito importantes que eu gostaria de referir aqui. Dia 2 de dezembro, à noite, vamos ter um workshop que se chama Uma Experiência de Natal com a Minha Casa. Isto tem a ver com Feng Shui, e o Feng Shui ainda é uma coisa, acho que um pouquinho desconhecida, já se vai ouvindo falar. O Feng Shui é uma ciência japonesa, se não me engano, oriental, pelo menos, e tem a ver com a energia dos espaços, quer da casa, quer dos escritórios, onde as pessoas estão. E se essa energia for
bem dinamizada, bem distribuída, as pessoas sentem-se muito melhor nas suas casas ou nos seus locais de trabalho. Portanto, e isto trabalha quer em termos das cores, dos vários elementos, pronto. Quem sabe disto, de facto, consegue fazer bastante diferença. E é muito interessante. Por assim dizer. Harmoniza bastante todos os espaços. E, no fundo, depois também traz uma boa energia às pessoas que lá vivem ou que lá trabalham. E isto é, portanto, na sexta-feira à noite, com a Fernanda Helena. Portanto, inscrições comigo, Manuela Filhó, 918394119, ou então no Facebook, está lá tudo, explicadinho. E dia 3, que é sábado, vamos iniciar os ciclos de oficinas de bem-estar. Vai ser a primeira oficina, que tem sob o tema construir relações positivas. Portanto, perceber a importância da positividade e do otimismo nas relações interpessoais, das 10 à 1, com o formador Miguel Pereira Leite. Muito bem, se eu te pedisse para me resumires o que é o Espaço Corpo e Mente, como é que o farias? Olha, o Espaço Corpo e Mente é assim, ele foi criado, tem o objetivo de proporcionar o pleno bem-estar a todas as pessoas que estejam empenhadas em fazer este processo, o seu processo de desenvolvimento pessoal, quer em termos físicos, quer em termos emocionais, quer em termos mentais ou espirituais. E, portanto, tem uma série de atividades, de workshops, de palestras, todos com este objetivo, de que as pessoas que querem e que estão conscientes que esse é um trabalho que têm que fazer e onde nós podemos apoiar. Não fazer pelas pessoas, mas dar apoio. Dar apoio, dar conhecimento. Partilha, porque lá está, como a Marta há bocadinho disse, nós todos estamos a aprender uns com os outros, não é? Nós somos todos, estamos todos a aprender, estamos todos em partilha, todos em conhecimento e, portanto, não há ninguém que saiba mais do que o outro. Todos nós sabemos. Algumas pessoas estão um pouquinho mais esquecidas pelo tipo de vida que levam. Portanto, esta vida de stress, de correria, sempre a fazer as mesmas coisas, a rotina sempre igual. Às vezes, a doença também está aí para nós pararmos um pouco e pensarmos o que é que eu quero da minha vida. Mas a pessoa, quando procura o espaço, pode procurar até por uma ação lúdica, como pode procurar por autoconhecimento, para sim, olha, é engraçado porque ultimamente têm aparecido muitas pessoas a quererem conversar comigo, porque eu estou lá mais disponível, mais visível estou também. lá mais disponível e porque eu venho falar ou porque um amigo falou e querem falar, essencialmente falar dos seus problemas, das suas questões, como é que poderão realmente, ou que caminhos poderão percorrer. Eu vou dizendo, mas a escolha é sempre das pessoas, a escolha é sempre de cada um. Estou procurando orientação, por assim dizer. Muito bem, o Espaço Corpo e Mente fica por trás da antiga rodoviária, entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Afonso Costa, e podem telefonar para mim, é sempre mais fácil. 91-839-4119. Beijinhos às duas, até sexta-feira. Muito obrigada. O Espaço Corpo e Mente é um espaço harmonioso, criado para proporcionar o seu pleno bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Melhora a sua qualidade de vida. Terapia de som, taça radiónica, renascimento. Espaço Corpo e Mente, a vida em harmonia. Na Rua Doutor Afonso Costa, em Torres Vedras, antigo ATL do Centro Comunitário. Telefone 91839-4119. Espaço Corpo e Mente, pleno de vida, pleno de harmonia.